Não posso dizer que estava certo, não posso dizer que estava errado, mas foi como... Mas estava errado. Tá bom. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 28 de março de 2020 até o dia 3 de abril de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grande Sbole. Mais uma semana que chegou, que passou com todo mundo na quarentena, tendo dias normais ou dias confinados, com muita reflexão, eu diria, né, cara? Gente que fez aniversário, gente que meditou, gente que aprendeu uma coisa nova com meditação, gente que teve resultados, né? Então, vamos embora nessa semana aí contar o que aconteceu. Começa, por favor, como de praxe, com a sua semana. Vamos lá. Cara, minha semana, então, eu tô no confinamento, né, no lockdown, aqui eu não tenho uma rotina externa igual você, de ter que gerenciar um tipo de negócio que exige, né, que não dá pra você baixar as portas e falou, valeu, você tem um compromisso lá com os seus hóspedes. No meu caso, eu tenho que ficar o tempo inteiro em casa, então, eu já trabalhava de casa, como eu sempre relatei aqui, só que agora você tem que ficar confinado. E aí, bom, semana acontece, eu fico... Essa semana eu não saí de casa, o máximo que eu fiz foi ir no terraço aqui do prédio, improvisar uma academia lá no terraço, então é bom que eu já tomei um pouco de sol também, né, que fica tempos e tempos sem contato, meu quarto não pega sol, né, nenhuma parte do dia, então é bom, né, um pouquinho de vitamina D faz bem. Porão é foda, né? Morar no porão é tenso. Né? Morar embaixo da escada, né? Exato. Então, isso acontece durante minha semana que não vai mudar muita coisa. Mas aí, voltando um pouquinho na cronologia, no fim de semana, não lembro se foi na sexta pós-gravação ou no sábado, eu assisti ao filme O Poço, né, que tá sendo muito falado, pelo menos quando a gente tá gravando esse episódio, né, você que tá ouvindo no futuro, por essas semanas aqui que a gente tá gravando, é uma sensação da Netflix, esse filme O Poço, é um filme espanhol, que é bem legal, cheio de metáforas e críticas sociais e, enfim, muito falado, eu gostei bastante do filme. Você acho que tinha assistido na semana anterior já, né? Eu tinha assistido no domingo da outra gravação, e eu tinha achado bem maneiro, e eu não lembro se eu tinha recomendado ou não pra você, mas que bom que você assistiu. Eu acho que eu tinha falado que eu ia assistir, você tinha falado que tinha acabado de assistir e falou que, né, deu o seu aval que o filme vale a pena. Totalmente. Concorda? Concordo, muito bom. Yes. Pra nós dois. E então, aí, tirando o fato de ter assistido o filme, durante a semana, em paralelo com a minha rotina de sempre, eu também voltei a estudar francês, né, pelo aplicativo Duolingo, que não está patrocinando a gente, mas poderia, que você já relatou que o Duolingo foi muito útil para você aprender italiano, e eu voltei a aprender francês por ele, e tá sendo bem legal. E, enfim, tirando isso, também durante a semana tive a minha segunda nota, né, da UniOeste, o processo seletivo de lá, né, o teste seletivo, que é o concurso temporário, né, para professor, lá para Francisco Beltrão, que eu relatei algumas semanas atrás que eu fui fazer a prova. Tinha saído a prova de didática faz umas, 2 semanas. E aí, ontem, saiu a nota da prova de títulos. E eu mantive meu segundo lugar, então eram 2 vagas. Eu continuo em segundo, então, a princípio, eu estou dentro das vagas, só que agora fica aquela incógnita de quando ou se vão chamar, porque, né, Brasil, coronavírus e coisas, as rotinas tudo zoado, né, em termos de procedimentos e universidades e tudo mais, então não sei pra quando dá e, enfim, mas pelo menos um resultado positivo, consolida aquela minha reflexão de que meu esforço lá foi recompensado pelo ponto de vista de uma avaliação imparcial, valida a minha filosofia de trabalho, então eu tô bem satisfeito, continuo bem satisfeito, na verdade, e bom, né, agora esperar. Isso talvez até, não é minha reflexão, mas talvez até impacte um pouco, né, a incerteza de saber quando, né, vai dar certo a minha efetivação, tira um pouco da, sei lá, de quanto eu aproveitei o resultado, sabe? Eu tive um resultado bom, consegui o que eu queria, né, que tá entre os aprovados, né, das vagas, só que por não saber se aquilo ali ou quando aquilo ali vai dar certo, eu acabei, tipo, legal, ok, né, mas não aproveitei tanto assim o meu resultado que eu me esforcei pra ter. E, bem, o último acontecimento da minha rotina, da minha semana, foi referente a rotinas, que eu estou fazendo testes, na verdade, de diferentes versões da minha rotina. A minha reflexão vai partir daqui, então daqui a pouco eu desenvolvo mais, mas assim, minhas atividades são basicamente as mesmas, né, quase sempre, durante as semanas, só que agora eu tô tentando diferentes horários para fazer minhas atividades, mas eu vou desenvolver isso daqui a pouco. Por enquanto eu devolvo falar para você. Muito bem, cara. Uma semana que, por mais que esteja na quarentena, teve bastante coisa, né? Pois é. A minha, ela tá sendo uma semana
semana basicamente normal, né? A diferença é que as ruas estão vazias, mas o meu trabalho continua praticamente da mesma forma. Eu, logo começando cronologicamente, né, a minha fala, partindo já da pós-gravação, no sábado, eu joguei Gartic, que é um jogo de desenhos online, junto com alguns amigos, né? Eu não tinha muito o que fazer, daí eu falei, vocês estão aí de bobeira, eu tô de bobeira. A gente entrou numa sala do Discord, criamos lá, e ficamos jogando, cara, temas variados, desde Pokémon a temas muito loucos, o que foi bem divertido. Um outro amigo meu, o Elian, já tinha me chamado, daí eu falei, vamos ver, porque eu achei que Gartic era um jogo que você tinha que instalar, alguma coisa assim, sabe? E o meu notebook, ele não nasceu pra isso, né? Ele nasceu mal e mal pra rodar o meu Pokémonzinho aqui de todo dia, que, né, tamo aí, Arceus e pá. Nasceu pra rodar o Word e olha lá, né? Exato. E daí quando eu descobri que era isso, daí eu até falei pra ele, né? Inclusive nesse sábado a gente vai ter a liga online, só que pós-liga a gente já combinou de jogar um Garticzinho aí pra gente se divertir um pouquinho mais. No domingo eu fiquei em casa, basicamente, né? Fiquei jogando Zelda, que é o novo jogo. Estou empolgado e empenhado em jogá-lo bastante. Eu achei incrível como o mundo é aberto, de fato. E é a primeira vez que eu jogo, de fato, um Zelda. Eu nunca joguei. Eu sempre tive consoles da Nintendo, mas eu nunca comprei, nunca me interessei. Assim, falei, é legal, mas não sei se é pra mim, sabe? E aí começando... Seu desenvolvimento ficou incompleto por conta disso, que... Pelo menos no 64 eu joguei no meu tio, né? Eu joguei tanto o Ocarina of Time e o Majora's Mask, que são excelentes, excelentes. É, o que o pessoal mais menciona, né, como icônico de toda a saga. Mas, sei lá, cara, nunca fui meio que minha parada, sabe? Eu gostava muito de Fire Emblem, jogos de turno e coisa assim. E, enfim, não posso dizer que estava certo, não posso dizer que estava errado, mas foi como... Mas estava errado. Tá bom. E aí, foi basicamente isso. Na segunda-feira, volta a rotina normal. A gente tava esperando que o hospital que a gente atende, ele retornasse à sua rotina também e acabasse aceitando mais pacientes. Mas a verdade é que não foi bem isso que aconteceu. Eu até tive uma reunião hoje, né, no dia que a gente tá gravando, na sexta-feira, com todos os funcionários, conversando um pouco com eles, né, sobre o que ia acontecer e tal. A gente ia ficar mais a próxima semana aberto para que, caso a situação do vírus se torne mais preocupante, ou caso a gente não tenha mais tantos hóspedes, a gente acaba tendo que fechar para quarentena, porque não vale a pena manter o hotel aberto, né? A gente até, inclusive, eu não lembro se eu tinha comentado no último episódio, tinha corrido atrás de alguns hospitais para transformar o hotel em leitos, né? Para que assim a gente tivesse renda e conseguisse, além de manter o emprego de todo mundo, fazer uma terceirização com limpeza, coisas do gênero, para não colocar os funcionários em risco, né? Um deles mostrou interesse, a gente está negociando ainda, né? Mas não temos nada certo a princípio. Também nessa semana eu comecei a meditar. Tô indo pro meu 5º dia, então tá excelente, cara. Tô gostando, eu já tinha feito um tempo atrás. Naquele começo, quando eu comecei a meditar, foi por influência sua. Hoje é por influência sua e também por um episódio do Naruhodo que eu escutei sobre se meditação funciona mesmo ou não. Já fico spoiler, né, que se eu tô fazendo, sim, né? Senão eu já tinha largado mão faz tempo. Nessa semaninha também foi o meu aniversário, olha só. Dia 1º de abril, né? Famoso Dia da Mentira. Compartilhando aí a data de nascimento junto com Sakura Kinomoto, famosa Sakura Card Captors. Também com o Cid no Não Salvo. E claro, também com a Ana Maria Braga, né? Que é, de todas as pessoas que nasceram nessa data, é a mais importante. Cara, foi uma experiência não tão agradável. Eu não gosto muito do meu aniversário, pra falar bem a verdade. Mas eu vou deixar isso pra reflexão, porque eu percebi uma coisa interessante de fato pelo menos sobre o meu aniversário, né? Mas que eu imagino que sirva pro aniversário de todo mundo. Mas antes disso tudo, eu vou passar a bola pra você, pra que você comente um pouco sobre a sua reflexão. Tá, vamos lá. Cara, minha reflexão, ela segue meio um ritmo, né? Segue um padrão que eu acabei construindo algumas vezes, que ela se complementa com outras reflexões que já foram feitas aqui. Que a gente já falou uma vez, acho que foi algum episódio
episódio, que eu não lembro qual o número, que fala sobre rotina, que a gente conversa, né, que as pessoas elas se sentem perdidas quando surge um tempo disponível inesperado, né? Que no caso acaba sendo agora com o lockdown, né? A gente não tem, sei lá, pessoas que precisam se deslocar para o trabalho, esse tipo de coisa, você acaba ganhando esse tempo que era um tempo inesperado, né? Que você utilizava esse tempo para uma outra atividade. Você acaba ganhando esse tempo agora que as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Tanto que tem um monte de gente aí que tá no lockdown, às vezes trabalhando de casa, mas ainda assim fica perdido em momentos do dia porque não tá acostumado com essa rotina. Mas também cabe a gente pensar agora, né, do tempo disponível, cabe a gente pensar em fazer variações da rotina nesses momentos que a gente tá confinado, porque ele acaba agindo como uma forma de a gente aumentar a sensação de controle de uma situação incontrolável, né? O caso da quarentena, do Covid e tudo mais, né? A gente não consegue controlar ele, só que a gente tem que tentar exercer algum controle sobre aquilo que está ao nosso alcance. Por que eu tô falando isso daí? Porque tá me fazendo muito bem, né? Eu trouxe isso daqui pro programa porque, né, complementando essa questão da meditação, eu já mencionei também por várias vezes que eu costumo meditar, já faz alguns anos que eu faço isso. Eu não meditei todo o tempo durante esses anos, mas eu já faz alguns anos que eu medito. Então, às vezes eu medito alguns meses, paro sem motivo algum, né, e depois eu volto a meditar. Enfim, mas eu já tô nisso há algum tempo. E agora eu normalmente eu medito pela manhã, né, logo que eu acordo, um pouco tempo depois de tomar café e tal. Agora eu tô meditando logo antes de dormir. E eu também uso um aplicativo para monitorar a qualidade do meu sono, e ele faz aquele negócio de mapear as fases do sono e me acorda no momento que teria menor impacto no meu despertar. E cara, eu olho os gráficos, tudo, e desses últimos dias, quando eu medito logo antes de dormir, o aplicativo ele marca no gráfico, né, 3 pontos, né, o despertar, né, você tá desperto na cama, sono e sono profundo. Quando eu medito logo antes de dormir, eu durmo de uma forma que meu sono já cai lá pro sono profundo e eu passo a deixar um tempo lá embaixo, assim, com aquele sono mais regenerativo, né. E assim, não é placebo, porque eu acordo de fato me sentindo mais descansado, mesmo antes de olhar o aplicativo, que poderia ser um viés de confirmação. Mas eu já acordo me sentindo bem melhor. Tem sido nos últimos dias, já há algum tempo, né, fazendo isso. E, assim, eu tô me sentindo mais descansado com o mesmo número de horas. Então, né, os resultados do aplicativo só são mais uma prova de que tá funcionando. E essa questão, né, de exercer um certo domínio sobre o incontrolável, até uma recomendação, né, de neurocientistas, de psicólogos, como o André Souza, que ele é doutor em neurociência, ou em psicologia, não sei. Mas, enfim, ele estuda cérebro, né, e ciências cognitivas. E ele fala que uma das recomendações é isso, de você tentar exercer um controle sobre o incontrolável, que aí pelo menos abaixa a ansiedade, te dá um pouco mais de qualidade de vida nesse momento que é tão difícil para muitas pessoas. E pra mim tá dando muito certo. Muito bem, cara. Eu utilizava, assim, um aplicativo também e eu sempre achei maneiro, cara, essa ideia de você poder visualizar suas fases de sono, né? Faz algum tempo já que eu não uso, mas recomendo bastante, cara. E que bom que o fato de você estar modificando a sua rotina de forma controlada tá te dando um pouco de paz e dessa sensação, claro, de controle, né? Porque o que a gente puder fazer pra facilitar a nossa vida num período difícil como esse é totalmente recomendado, eu diria, né? Sim, total. E, assim, a minha reflexão é basicamente essa. No fim das contas, eu acabei gostando mais da minha reflexão, que não foi minha reflexão, do que essa daqui. Mas agora tá feito, né? Tá certo. Vamos arcar com as consequências, amiguinhos. Né? E só pra deixar um pouquinho mais claro ali a questão do André, ele é formado, né, graduado em letras, na verdade, mas ele fez o mestrado dele em psicologia. Eu acho que ele foi direto pro doutorado. Acho. Não, tô olhando aqui no lápis dele. Ah, tá. Aqui tem informação, não falei que, cara, que eu sou o mestre da fonte aqui, tô falando, cara, tô orgulhoso demais. Tinha que ter falado isso no episódio. O Átila, que ele pulou direto da graduação pro doutorado. Isso. Então o André, ele é formado mais precisamente em letras, cara, lá pela Universidade Federal de Minas Gerais. Depois ele fez o mestrado dele em psicologia, né, no ano de 2007. E ele fez o doutorado dele, né, lá no Texas, em 2012. Então, por mais que a formação base dele não seja a psicologia, neurociência ou algo do gênero, a gente pode concluir que a pós-graduação dele complementa muito bem, né? Sim. Então, é isso, minha vez? Por favor. Então, cara, a minha reflexão, como eu tinha comentado anteriormente, vai ser sobre a questão do aniversário. Uma coisa que eu percebi nesse meu aniversário dessa semana é que o aniversário não é sobre você, mas sim sobre as pessoas que estão ao seu redor. Porque eu vou contar o caso que aconteceu aqui, por exemplo, comigo. Eu não sou
uma pessoa que gosta muito do seu próprio aniversário. Eu acho meio... eu não sei, eu não gosto de chamar tanta atenção, e talvez pelo fato de eu ter nascido no dia 1º de abril e sempre, sabe, ser tratado isso como uma grande piada ou como uma grande mentira e as pessoas duvidarem, eu acho que meio que foi fazendo com que eu perdesse o interesse em celebrar o aniversário, né? Uhum. Agora que eu tava ficando mais velho, assim, que eu tô mais... maneiro, assim, tá? Tipo, é legal, aniversário e tal é legal, porque não sei ao certo dizer, né? Talvez porque cada ano eu tenho reforçado ainda mais minhas amizades e talvez isso seja um ponto importante nisso tudo. Só que, eu ainda assim eu não gosto muito de comemorar ele, né? Então eu quero que seja tipo um dia normal, assim, tudo bem. Eu fico meio sem graça, assim, quando eu recebo parabéns e tal, né? Quando é principalmente de pessoas desconhecidas. Quando são pessoas muito próximas, eu até fico muito feliz. Ainda mais porque as pessoas lembram, porque eu não costumo divulgar essa data, porque eu não gosto de receber parabéns de pessoas aleatórias, assim, ou pessoas que eu vi uma vez na vida, sabe? No trabalho mesmo, eu acho, tipo, nossa, eu acho estranhíssimo receber parabéns. Eu só, tipo, obrigado. O grande, assim, né? O grande lado, entre aspas, positivo da pandemia que a gente tá vivendo é que a gente tem que evitar contato físico, né? E eu fico feliz porque daí as pessoas não vão me abraçar e isso não gera aquele famoso constrangimento social, né? De você vai me dar um abraço, vai me dar um aperto de mão, você só vai ficar aí e tal. Agora que todo mundo sabe que não pode ter nenhum tipo de contato, você só faz aquele joinha e fala, beleza, obrigado. Então isso já facilitou um pouco a situação pra mim. Só que eu não queria fazer nada, né? Como eu tinha dito, não queria nenhum tipo de celebração, nem bolo, nem salgado, nem nada. Só que aqui em casa foi realizado, né? Meus pais, eu acho que estabeleceram essa tradição e chamaram meu irmão e a minha cunhada pra vir aqui e tal, e comer um salgadinho, tomar um refrigerante e comer um bolo. Só que, cara, foi o que eu percebi que, cara, a real é que, tipo, eu não queria isso, sabe? Eu não queria que tivesse acontecendo aquilo. Só que, você parando pra pensar, você é o aniversariante. Então, em tese, as pessoas deveriam fazer aquilo que te agrada, que te deixa feliz. Só que as pessoas fazem, tipo, justamente o contrário, porque elas se sentem felizes daquele jeito ou porque elas percebem a felicidade daquele jeito. Só que não é assim, sabe? Então, foi quando eu comecei a refletir e falar, cara, a real é essa. O aniversário não é sobre você. É sobre as pessoas que estão à sua volta ou que se importam com você, querendo fazer algum tipo de ação. Por mais que seja, né, de bom coração, acaba sendo até algo que você não queria, né? E que é chato. Mas fazer o quê? Então a minha grande reflexão é sobre isso. Eu não sei sinceramente não sei dar algum conselho do tipo conforme-se ou lute contra isso, mas eu sempre sou muito a favor de fazer o que você gosta, sabe? De não se importar tanto com as coisas socialmente, por mais que às vezes não tenha como, né? Eu sempre tenho um exemplo muito bom que a minha prima sempre quando ela vai tirar foto do meu avô, ela fala, sorri, vô, você tem que sorrir. Eu falo, não tem que sorrir não, tira a foto do jeito que você quiser, sabe? E meio que é isso com o aniversário, né? Do tipo, cara, eu não queria ir ali, mas eu fui socialmente porque eu percebi que não é sobre mim, é sobre as outras pessoas. Cara, assim, como complemento, é complicado esse tema, porque aniversário é um negócio zoadíssimo, que, sei lá, pessoas gostam ou não gostam, né? E cada um vai ter sua opinião. Meu relacionamento com o aniversário também é meio complicado. E assim, eu conheço pessoas que adoram, né? Uma das minhas melhores amigas, ela é, tipo, fissurada pelo aniversário dela. Ela adora, assim, que quer que as coisas aconteçam e tudo mais. Eu, talvez, assim, pelo meu background, né, dos bullying e tudo, eu sempre acho que eu tô incomodando as pessoas. Então eu nunca quero que façam nada no meu aniversário. Porque eu fico com a sensação de que eu posso estar incomodando as pessoas. Então eu nunca aproveitei tanto, assim, meu aniversário, sabe? E, assim, a relação com o aniversário é um negócio zoadíssimo, cara. Todo mundo vai ter, sei lá, não dá pra você, sei lá, entender direito as pessoas e você acaba, de fato, daí fazendo uma coisa que você acha que vai agradar outra pessoa. Só que você não sabe o jeito que ela se relaciona com o aniversário dela. Sim. É porque eu acho que o grande estigma do aniversário é porque ele tem que ser uma grande surpresa, sabe? As pessoas têm essa coisa na cabeça de que, tem que ser uma surpresa. Quando eu acho que um aniversário seria muito mais saudável se você não fizesse surpresa, você só perguntasse pra pessoa, o que você acha de fazer tal coisa? Cara, eu acho que isso, talvez, parando pra analisar agora, olha só, reflexão em tempo real, talvez seja por isso que eu estava começando a gostar do meu aniversário, porque com os meus amigos aqui na cidade, havia esse
questionamento, né? Falava assim, cara, o que você quer fazer? Quer ir numa pizzaria? Quer ir tal coisa? Eu falava, tipo, vamos, sei lá, vamos na pizzaria e tal, que daí todo mundo pode ir. E sabe, era uma decisão que partia de mim. Do tipo, você quer fazer alguma coisa? Quero. Tá, então você quer fazer tal coisa? Eu acho que eu prefiro isso. Daí todo mundo, então beleza, concordamos e vamos, sabe? Então, acho que era isso, cara. Esse é o ponto. Eu acho que o estigma dessa surpresa, de ter que ser uma surpresa, ou de ter que executar uma tradição, talvez, né? Que é o bolo, é o salgadinho, é o ritual, e tal, né? É o ritual. Isso tem que ser quebrado, cara. Como muitas coisas aí hoje em dia, da família tradicional brasileira, tem que ser quebrado, assim, porra. Viva a anarquia. Cara, bom, é isso. Meu complemento já foi dado e, não sei, é complicado. Não dá pra você, sei lá, não dá. Cada um vai se relacionar de uma forma. Então, se você tem um pensamento parecido, diferente ou igual, por favor, mande o seu feedback aí pra nós. Mas antes disso, a gente vai entrar na sessão mais, pra daí você ouvir a sessão mais e depois você mandar o seu feedback, tá bom? Perfeito. Então, sessão mais, você tem alguma coisa pra indicar? Famoso esbole. Cara, eu não sei se isso já foi indicado, então eu vou guardar minha recomendação pra depois eu dar uma vasculhada aqui pelos episódios. Eu acho que daí eu vou ter que passar essa bola pra você. Bom, então, cara, essa semana eu vou indicar um anime chamado Psycho Pass. Ele é um anime de ficção científica onde existe um grande sistema chamado Sibila, em que ele controla toda a sociedade e ele previne crimes ou estresses, né, criminosos latentes, porque ele mede o seu Psycho Pass, o seu nível psíquico, de 0 até infinito, no caso, sendo que a partir do momento que você passa de 100, né, o seu Psycho Pass passa de 100, você já é considerado um criminoso latente, e dependendo de quanto além do 100 você está, por exemplo, 200, 300, você já se torna um criminoso muito perigoso e você tem que tem que limpar a sua matiz do Psycho Pass. Mas então, isso daí, mesmo se você não tiver cometido um crime, só é Minority Report, assim. Isso, cara, mesmo se você não cometeu um crime ou qualquer coisa que te gere estresse, sabe? Se você for uma pessoa muito estressada, isso afeta seu Psycho Pass. Do tipo, você presenciou um grande acidente, entendeu? Isso pode fazer o seu Psycho Pass ser elevado e você tem que se tratar pra manter os seus níveis pra uma sociedade aceitável, sabe? Você não pode conviver com as outras pessoas enquanto você tiver com um nível acima disso. Tanto que a história principal, né, ela sempre envolve não sei se eu posso chamar de um birô de investigação, ou uma corporação, ou um setor da polícia, enfim, em que eles são responsáveis por resolver crimes, né, investigar, e a parte interessante é de que existem os inspetores, que são definidos pelo sistema, né, o sistema dá as profissões para todo mundo, e aí você tem os cães de caça, que é o que eles chamam, que são os executadores, que são criminosos latentes que ou já cometeram algum crime, ou que, né, não cometeram, mas tinham seu Psycho Pass corrompido de alguma forma, em que eles poderiam escolher ou serem executados, ou continuarem no tratamento, ou eles poderiam se tornar cães da polícia, né? Então eles também podem portar armas que verificam o Psycho Pass, e aí eles estão... Aí meio que é essa relação entre eles, sabe? Entre os investigadores e os cães, entre aspas. É um anime que já tem 3 temporadas, 2 temporadas delas estão disponíveis na Netflix, e a terceira está disponível na Amazon Prime. É dividido assim mesmo porque, né, loucura. Que é livre mercado. Eu recomendo muito que as pessoas assistam a primeira temporada. Se você não quiser assistir a segunda e não quiser assistir a terceira, tudo bem. Na verdade, assim, eu até recomendaria que você assistisse a terceira, mas pra você pegar legal a terceira, eu acho que você teria que assistir a segunda. Daí eu acho que, tipo, já é muito longo pra você ter que assistir tudo. É tipo Prison Break. Assiste só a primeira que tá bom. Assiste só a primeira que, cara, que, assim, a primeira temporada, ela é tão boa que ela tá, com certeza, assim, nos melhores animes que eu já vi. Porque a grande sacada do anime, né, dessa primeira temporada, no caso, que eu tinha comentado, né, que toda pessoa que tem um Psycho Pass acima de 100 é considerado um criminoso latente, né, uma pessoa estressada que precisa de algum tratamento. E aí, na primeira temporada, você tem um assassino, né, um cara que ele é um assassino e que ele convence outras pessoas a assassinarem com o Psycho Pass puro, no caso, assim, um Psycho Pass que sempre tá abaixo de 100. E então, sabe, como que você lida com isso? Porque daí você já, sabe, você chega num extremo de que você não apenas mostra como é a situação, como você já mostra uma quebra da regra
regra atual, sabe? Então eu acho, cara, é fantástico, assim. Tem umas cenas que, vez ou outra, eu jogo no YouTube só pra ver, porque é incrível, assim. Você fica, caralho, é muito bom isso. Então eu recomendo muito Psycho Pass. A primeira temporada, principalmente, que tá disponível no Netflix. Se você quiser assistir as outras, ótimo. Mas se você parar na primeira, eu acho que, com certeza, você vai ter gastado bons minutos da sua vida acompanhando uma história extremamente interessante. Excelente. A Asimov deve estar batendo palma. Com certeza. Então é isso, vamos para os recadinhos? Então, se você quiser mandar um recado aqui pra nós do Mais Uma Semana, você pode encaminhar um e-mail pra nós, né? Mandar aquele texto bem trabalhadinho, bem fofinho, bem gostoso, assim, concordando ou discordando dos nossos posicionamentos. Ou só pra contar uma história aleatória que você falou assim, pensei numa história aqui, vou mandar pra eles, que aconteceu com você, que aconteceu com algum familiar, algum conhecido. Você pode mandar, porque a gente gosta muito de ler histórias e de ler feedbacks, tá? Então você pode mandar o e-mail para o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso contrário, você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais simples, algo mais assim, mais personal, você pode encaminhar para nós uma mensagem direta do Instagram. Você pode mandar para mim, olá, que sou o @minxoxin, ou você pode mandar para ele, o @isbole. Se você quiser jogar na roleta russa para mandar aí, para ver quem vai ler primeiro o seu e-mail, você pode nos encaminhar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí. E a gente também pede para vocês seguirem nosso perfil no Instagram, que, né, a gente precisa que mais de 100 pessoas estejam seguindo a gente para liberar os analytics, e a gente conseguir entender melhor as pessoas e conseguir fazer um trabalho melhorzinho lá. E também, depois de seguir a gente pede para vocês espalharem a palavra do Mais Uma Semana. Escolhem episódio que vocês gostaram da reflexão, escolhem alguma discussão, né, que vocês acham que pode ser interessante de discutir com outras pessoas, e mande para algum amigo, alguém que não conhece nosso formato, não conhece podcasts em geral, né? Pode ser uma porta de entrada interessante, porque os episódios são curtos, são, né, dia a dia, né, coisas, né, a gente não tá aqui interpretando personagens, é a vida real. É legal a gente tentar compartilhar e ver pontos de vista diferentes, às vezes, de assuntos, de, né, acontecimentos que a gente também vive e já passou por coisas similares. Então, né, escolhe alguém, usa de pretexto puxar assunto. A gente já falou nos últimos episódios, né? Agora, em época de distanciamento social, pode ser um motivo para puxar assunto com as pessoas que você gosta de conversar normalmente. Perfeito, cara. Então, famosa hora do tchau? Isso aí. Então, falou. Tchau, tchau. Tchau.